Bom, vamos dar início então à última aula, que visa tratar do processo de industrialização com as transformações no trabalho, a âmbito da geografia. E aqui a gente vai fazer um panorama em relação a alguns temas que são tratados aí no ensino fundamental, nas séries finais, com relação a essa geografia urbana, que trata então desse processo de industrialização com as transformações aí a âmbito do trabalho na atual sociedade. Bom, quando a gente pensa então em industrialização, essa atividade industrial manifesta-se não só em sua ocorrência no espaço físico, mas também nos produtos consumidos, e aqui desculpa estar errado, mas consumidos pela população local, nos meios de comunicação e nos meios de transporte. Essa industrialização é bastante importante para a gente compreender, então, a importância que essa atividade de empresas industriais se dá para o desenvolvimento e a economia local, né, das cidades e dos municípios também. E ela se dá principalmente no espaço físico, né, e no espaço geográfico das cidades e dos municípios, né. E visa, portanto, ter produtos que sejam consumidos pela população local em seus diversos meios de comunicação, meios de transporte, gerando, então, emprego e renda e economia para a cidade, o estado ou para o município em que essa indústria, portanto, está assentada. A indústria, então, ela visa também transformar o espaço geográfico de um certo modo. A indústria ela é uma atividade por meio da qual os seres humanos transformam a matéria-prima em produtos acabados ou semi-acabados, né? Então, ela tem um papel essencial aí para a modernização das cidades, para a geração de emprego e de renda e para dar acessibilidade de fato a essas pessoas, no que tange aí a esses produtos a serem consumidos, né, pela sociedade local em geral. E visa, portanto, utilizar da mão de obra de seres humanos para transformar a matéria-prima em produtos acabados e semi-acabados, com o intuito de vender esses produtos para as populações locais. A indústria consiste, então, em um processo de produção dentro das instalações e das fábricas, usando máquinas e mediante o trabalho humano, que transformam e combinam as matérias-primas para produzir uma dada mercadoria, né? Então, ela é um processo, a industrialização e as indústrias, de uma certa forma, visam, então, de fato, se instalar nessas fábricas, usando máquinas e por meio de mão de obra dos trabalhadores, para, então, transformar essas matérias-primas em produtos a serem consumidos pelo mercado de trabalho e pela sociedade como um todo. Isso gera lucro, né, para as empresas industriais, isso gera emprego, gera renda, gera determinadas... tem um grau de importância bastante relevante do ponto de vista, se a gente for pensar no espaço urbano de uma cidade brasileira, por exemplo. Nesse sentido, nos dias atuais, a indústria utiliza tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs, em trabalhos que eram realizados pelo ser humano, e equipamentos de grande precisão. A gente pode perceber realmente que com o advento das tecnologias informacionais, tanto do computador quanto de diversas máquinas tecnológicas para a produção de determinados produtos, né, como carros e outros, como a gente vê na imagem aí do slide, é que realmente o ser humano tem perdido postos de trabalhos importantes e bem remunerados com relação aí ao advento dessas tecnologias, já praticamente trabalhando em prol desses produtos e com muito mais rapidez e celeridade,
E o ser humano tem perdido, né? Os trabalhadores têm perdido seus postos de trabalho aí para esses robôs, por exemplo. E isso não só na automação de carros, como é visto na imagem, mas também se a gente for pensar na questão de call center, e de diversos outros postos de trabalho que já estão extintos, né? Então, com o advento da industrialização, em específico, a gente começou a perceber mais o advento dessas tecnologias aí incidindo no mercado de trabalho. Tudo isso vai impactar tanto para a própria indústria, enquanto empresa nesse ramo, e também para os trabalhadores locais. Nesse sentido, então, a indústria ela foi responsável pelas grandes transformações urbanas, pela multiplicação de diversos ramos de serviço que caracterizam a cidade moderna e pelo desenvolvimento dos meios de transportes e comunicação que atualmente interligam todo o espaço mundial, né? Então, assim, essa indústria, de fato, ela trouxe várias transformações urbanas, algumas boas, outras nem tanto, né? Há algumas transformações também que são de cunho, por exemplo, de poluição, né? De rios, mares, lagos, e da desapropriação de terras urbanas e do processo de segregação socioespacial e de gentrificação que tiram essas pessoas dessas localidades para se pôr indústrias, né, por exemplo. Pela multiplicação de diversos ramos de serviço que caracterizam também essa cidade moderna. Mas esse desenvolvimento interliga o espaço mundial com o espaço urbano das cidades, mas que também trouxe, com esse advento da globalização e com o advento dessas tecnologias, também trouxe algumas coisas que não são tão benéficas assim para os trabalhadores locais. É bom a gente deixar isso bem claro, né? Em específico. Toda industrialização, todo processo de industrialização tem aí o seu lado positivo e tem o seu lado negativo também, dependendo da incidência dessa empresa no espaço urbano das cidades, metrópoles e municípios em específico. Evidentemente, se a gente for pensar numa escala maior, é uma interlocução entre o local e o mundial, né? Em termos geograficamente, assim. Desse modo, a indústria também foi responsável pelo aumento da produção agrícola, graças à mecanização das atividades de criação, de plantio, de colheita, além do uso de insumos de origem industrial. Conforme a foto que está aí do lado, a gente já vê algumas tecnologias de máquinas agrícolas, né, bastante modernas e voltadas aí para o meio rural, que foram extremamente importantes para esse desenvolvimento rural e da economia agropecuária e de agricultura familiar e mesmo também do agronegócio tanto para as indústrias quanto para os produtores rurais e para os fazendeiros locais também, né? Então, assim, a gente vê que essa industrialização ela também já chegou no homem do campo e não está calcada só nos aspectos urbanos, né, de serviços e de trabalhos industriais. Ao contrário, ela também já tem chegado no campo e já tem demonstrado aí a mecanização de atividades da criação, plantio e colheita, e que tudo isso gera renda para o próprio proprietário, quanto também para os estados, e ajuda também na questão do aumento do PIB para a geração de renda interna para o Brasil também, se a gente for pensar na questão brasileira, por exemplo, né? Então, é importante pontuar isso do ponto de vista quando a gente estuda, por exemplo, o espaço rural, né? E as suas modificações no âmbito das cidades, né? E quanto isso tem trazido desenvolvimento socioeconômico para os municípios e para o Estado e de uma forma maior até mesmo para o Brasil, se a gente for pensar no ponto de vista do PIB, do Produto Interno Bruto, né, na geração de renda, por exemplo. E aí, para a gente entender esse processo de industrialização, né, a partir dessas transformações no mundo do trabalho, é importante a gente trazer os 3 estágios fundamentais para compreender isso. O primeiro estágio tem a ver com o artesanato, né, em que o produtor executava sozinho todas as fases da produção e até mesmo da comercialização, e que se predominou até meados do século XVII, por exemplo,
né? Então essa industrialização ela não chega, ela não é dada assim como está hoje. Ela passa por um período histórico de criação muito importante que vai então nos fazer compreender esses processos de industrialização nas cidades e nas sociedades. Então, o primeiro deles então é a questão do artesanato. A segunda fase se dá então pela manufatura. Já nesse estágio ocorre uma divisão do trabalho, mas a produção ainda depende do trabalho manual, apesar da utilização de algumas máquinas. E aí a gente já percebe isso a partir do século XVII e do século XVIII em específico, né? E a terceira, então, fase vai se dar na maquinofatura, que se iniciou no século XVIII para frente com a chamada Revolução Industrial, que se caracterizava pelo emprego maciço de máquinas e de fontes de energia modernas, né? Então, esses três estágios nos ajudam a compreender, então, como que esse processo de industrialização se dá na atualidade, né? Ele passou, então, por essas três fases, pelo artesanato, manufatura e maquinofatura, em específico. E aí, além disso, existe também uma classificação das indústrias quanto à sua maneira de produzir, que é especificado nos livros de geografia e pelos geógrafos que estudam, então, esse processo de industrialização nas cidades. Primeiro, ele pode ser produzido quanto à sua indústria extrativa, que vai, então, impactar na extração de recursos naturais de origens diversas, principalmente de minerais, né? Ele vai se dar também pela indústria de beneficiamento ou de processamento, que, de fato, vai impactar e beneficiar e refinar os produtos, né? E um exemplo desse tipo de indústria são as refinarias de petróleo e de beneficiamento de cereais em específico. A indústria de construção, que vai impactar, por exemplo, na construção civil, né? De casas, condomínios, prédios horizontais, loteamentos horizontais e verticais, e que, se a gente for pensar numa política pública de desenvolvimento habitacional, a gente tem tanto a âmbito privado no Brasil, né, pelo financiamento de casas e prédios e apartamentos, e também por um desenvolvimento urbano pelas próprias políticas sociais de habitação e geração de renda, né? Como no caso da Coab em São Paulo, da Codab em Brasília, da questão das políticas tanto do governo federal, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, essa indústria de construção, aí já da construção civil, ela vai impactar financeiramente e de forma socioeconômica nas cidades e nos municípios. E também nós temos a indústria de transformação, que é uma indústria que está ali, que tem a ver com a produção de bens a partir da transformação de matérias-primas. A exemplo dos calçados, dos computadores, né, e que também vai impactar, por exemplo, na questão comercial e de geração de renda também. Nesse sentido, quanto à quantidade de matéria-prima e de energia empregada, a gente tem algumas classificações trazidas pelos geógrafos, né, para compreender isso. Então, a gente tem as indústrias leves, que vão consumir menos energia e matéria-prima, a exemplo das indústrias de bebidas e das indústrias dos produtos farmacêuticos, né? As indústrias pesadas, que vão nos exigir, então, vultuosos investimentos em energia e matéria-prima, como é no caso das indústrias de máquinas e navios, né? E também quanto ao destino dos produtos. Os bens de produção, muitas das vezes, são produzidos bens para outras indústrias e pode subdividir-se em bens intermediários, ou seja, aqueles relativos à petroquímica, à siderúrgica, ao extrativismo mineral e bens de capital ou de equipamentos, como máquinas e motores. Aqui no Brasil, a gente tem uma certa indústria desses bens de produção, se a gente for pensar nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, alguns estados do Nordeste também, né, que vão estar ali, né, nessa questão extrativista mineral, né, e bens de capital de equipamento também, de máquinas e motores. Então, a gente tem uma indústria brasileira um pouco já avançada nesse sentido aí dos destinos dos produtos de bens de produção, por exemplo.
Se a gente for pensar, por exemplo, nessa questão de bens de consumo, é importante pontuar, então, que produz-se bens para consumo da população, a exemplo, por exemplo, da indústria têxtil, da indústria alimentícia, da indústria de imóveis, né? Isso se divide em bens duráveis, como automóveis, eletrodomésticos, e os não duráveis, que são os de alimentos, calçados, roupas e remédios também. Bom, a gente tem, então, uma certa evolução, né, desses processos de industrialização. Primeiro, essa primeira revolução industrial ela foi dada entre 1750 e 1870, né, que tem uma fase ali mais de manufatura, mais bem rudimentar ainda do que a gente entende como revolução industrial. A segunda fase da revolução industrial se deu entre 1870 e 1945, que também já demonstra alguns avanços no sentido industrial. E onde vai ter a revolução de fato mesmo é a terceira revolução industrial, que é a de 1945 até os dias atuais. Essa terceira revolução industrial ela entra também na questão bélica, de questões da produção de vários tipos de bens de consumo, que vão impactar, por exemplo, nas guerras mundiais também, aqui entre a segunda e a terceira revolução industrial. E que para a gente entender esse processo de industrialização nessas transformações do trabalho, é importante a gente trazer aqui, né? Sobretudo a partir da segunda e da terceira revolução industrial. E aí, para adentrar de uma certa forma mesmo, para especificar, na primeira revolução industrial, que ocorreu entre 1750 e 1870, ela foi mais marcada pela introdução de uma forma mais eficiente de produzir mercadorias, ou seja, por uma maior quantidade em menor tempo e com menores custos. Isso foi possível com o agrupamento dos trabalhadores nas fábricas e com a divisão do trabalho, de modo que cada trabalhador realizasse uma etapa do processo produtivo. Essas mudanças foram introduzidas em meados do século XVIII na Inglaterra e logo se difundiram para outros países da Europa. Essa primeira revolução industrial aqui, quem assistiu os filmes do Charlie Chaplin e via ele naqueles modelos fordista, taylorista, lembra um pouco, né? Se a gente for pensar em termos de divisão de trabalho, né? Essa época marca-se um pouco também, bastante. Para a gente, assim, se a gente for elencar, né, e pensar nesse processo de primeira revolução industrial, a gente pensa bastante nos filmes do Charlie Chaplin, por exemplo, né, que traz um pouco dessa especialização, de que cada trabalhador tem ali o seu ponto, né, um empacota, o outro fecha, o outro lacra, enfim, você tem uma especialização dos ramos de trabalho, do mercado de trabalho como um todo. Aqui a máquina a vapor, e aqui se a gente for pensar em primeira revolução industrial, a máquina a vapor, que utilizava a energia produzida pela queima de carvão mineral, e se tinha abundância em vários países da Europa com a máquina a vapor, e as fábricas puderam se localizar perto das cidades, né? Então aqui a gente tem até duas figuras aqui tratando disso, que era feito na época da primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, de um certo modo, de 1870 a 1945, já nos traz uma nova tecnologia, novas tecnologias, novas fontes de energia e de expansão das atividades industriais, marcaram uma nova etapa também, uma nova etapa do desenvolvimento capitalista na segunda metade do século XIX e o início da Revolução Industrial mais específica, né? Importante pontuar isso. Essa segunda revolução industrial ela vai até o início da Primeira Guerra Mundial, que foi até 1945. Onde acaba, né, praticamente. E aqui a gente pode exemplificar com as hidrelétricas e o petróleo, que ampliaram a capacidade de geração de energia e acrescentaram novas possibilidades à tecnologia de produção e, portanto, ao aparecimento de novos produtos, né? Aqui tem até duas, uma de uma hidrelétrica e outra de petróleo ali, que vão exemplificar isso da segunda etapa da segunda revolução industrial, em específico. Nessa época também surgiram as grandes siderúrgicas e as indústrias químicas, né?
A marinha mercante multiplicou a sua frota em diversos países europeus, nos Estados Unidos e no Japão, e as ferrovias se espalharam por todo o mundo, como meio de transporte, como atividade empresarial, em específico, né? Aí se a gente for pensar num segundo período de Revolução Industrial, então, basicamente, a gente pensa especificamente nesses exemplos aqui. E aí, ainda falando da segunda Revolução Industrial, essa evolução e a ampliação dos sistemas de transporte estimularam, então, o desenvolvimento da atividade industrial e criaram novas possibilidades em relação à localização geográfica de alguns setores industriais. Isso foi uma grande inovação, se a gente for pensar do ponto de vista da segunda Revolução Industrial, né? Tanto a ampliação de sistemas de transporte quanto o desenvolvimento de atividades industrial fomentaram, então, novas possibilidades de relação geográfica em alguns setores industriais, sobretudo dos países europeus, né? E aqui tem alguns avanços. A gente vê aqui o caminhão, o carro, o ônibus, o avião, né? Então, esse sistema de transporte ficou mais consolidado com o advento da segunda Revolução Industrial, juntamente à questão da localização geográfica. E aqui, mais uma vez, deixar especificado o processo de industrialização com as transformações do trabalho, tanto que a geografia, do ponto de vista teórico e metodológico, quanto que a gente consegue estudar bem, né, essa questão da evolução dos transportes também, e do desenvolvimento de atividades industriais, quanto que a geografia é importante para compreender isso. E a terceira, então, Revolução Industrial, que aconteceu de 1945 até os dias atuais, ela é marcada pela chamada Revolução Técnico-Científica, que começou a tomar uma forma no final da Segunda Guerra Mundial, mas os seus efeitos têm se manifestado em todo o mundo de forma mais intensa há cerca de 2 décadas. Esse processo de desenvolvimento da atividade industrial vem repercutindo fortemente nos demais setores econômicos, nas relações sociais e nas relações da sociedade e natureza. Uma dessas características, por exemplo, e uma das mais importantes, se dá mediante a integração entre a informática e as telecomunicações, né? Acho que é um dos exemplos a ser pontuado. E o outro seria o desenvolvimento da microeletrônica, da robótica e da engenharia genética de uma certa forma, que vão impactar aí nesse processo de industrialização mais voltado para as questões tecnológicas e para o estabelecimento dessas transformações no mundo do trabalho em específico também, né? Se a gente for pensar a nível de desenvolvimento econômico e social, essa terceira etapa da revolução, ela é bem mais específica